E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Jean, sou professor de Química, para quem não me conhece ainda, professor do Paralelos. Estou aqui para passar um pouco para vocês sobre termoquímica, um pouco não, vou tentar passar tudo que vocês precisam sobre termoquímica aqui hoje. A aula ficou talvez um pouco extensa, mas eu vou tentar ser bem objetivo para não acrescentar muito tempo. Tem alguns exercícios no meio aqui também que eu vou fazendo com vocês, de acordo com o passar da aula. E é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado. Vamos começar aqui então, galera. Termoquímica. Então, o que é termoquímica? Termo vem de calor e química de reações químicas. Então, o que a termoquímica vê? Ela estuda o calor nas reações químicas. Ela vai estudar com relação a isso. Primeiro aqui, eu separei uma parte simples até, que vocês já podem ter visto em física, mas é bom a gente dar uma revisada aqui para depois não ter problema. O que seria um sistema? O sistema é o objeto de estudo submetido à observação. Ele está ali, vamos supor, a água, eu estou observando ela em alguma reação química ou simplesmente ela. O ambiente seria ao redor desse sistema, ou que faz parte ali junto do sistema. Um exemplo aqui, uma ilustração, seria aqui o sistema e o ambiente em volta. O ambiente também pode ser chamado de vizinhança. E como são classificados esses sistemas? Existe o sistema aberto, que é a troca de energia e matéria com o ambiente. O que seria isso? Vamos supor essa garrafinha d'água aqui. Se ela estiver aberta, ela vai ter uma troca de matéria com a evaporação da água e ela vai ter troca de energia também, que se estiver quente aqui fora, aqui não vai evitar que aqui fique quente também. Então, seria um sistema aberto. Um sistema fechado. Uma garrafa PET fechada, uma Coca-Cola fechada. Ela não tem troca de matéria, mas ela tem troca de energia. Se você deixar a Coca na geladeira, ela vai gelar, da mesma forma. E sistema isolado. Não trocam nem energia, nem matéria com o ambiente. O que seria isso? Isso é apenas teórico. Mas o que mais se aproxima disso seria uma garrafa térmica, digamos assim. Mas se ela fosse realmente um sistema isolado, você poderia deixar lá o café ali dentro e daqui 50 anos, um café quente, daqui 50 anos você ia voltar ali e ele ainda ia estar quente lá dentro. Se você voltasse daqui 1 milhão de anos, ainda ia estar quente ali dentro. Isso seria um sistema isolado, não há troca nem de matéria, nem de energia. E por isso que isso é simplesmente teórico, porque não existe na realidade. Vamos lá. O que a gente também vê na termoquímica, que é um dos principais que a gente vai ter que estudar aqui? São as reações ou endotérmicas e as exotérmicas. O que seria endotérmico? Endotérmico é de dentro, ele absorve calor, ele leva o calor para dentro do sistema. E exotérmico, o exo é fora, então ele libera calor, ele leva o calor para fora. O endotérmico seria uma sensação de resfriamento. Por que uma sensação de resfriamento? Quando você pensa em endotérmico, você pensa, está entrando calor em mim, certo? Então eu deveria sentir calor. Mas não, porque geralmente a gente não estuda a gente estuda o que, vamos supor, que eu derrubei água na minha mão. Aí vem uma brisa e você fica com a mão gelada. O que está acontecendo? Está acontecendo uma reação endotérmica, porque o sistema não é você, o sistema é a água. Então, a água que está na sua mão, ela está absorvendo o calor de fora para ela poder evaporar. Por isso que você sente essa sensação de resfriamento. A mesma coisa com o exotérmico. Um botijão de gás, um fogão, você acende o fogão, toda combustão é exotérmica. Se você botar a mão em cima dele, você não vai sentir um frio, você vai sentir a sensação de aquecimento, porque o sistema não é você, o sistema é o gás que está sendo queimado ali. Então tá, o que é o calor? Energia em trânsito, é essa energia que um libera que leva ao outro, entendeu? Ok.
Calor, isso aqui agora é algo muito importante. Já já a gente volta em endotérmico e exotérmico, eu vou explicar melhor. Mas o que seria calor de reação? Calor de reação não é necessariamente entalpia, mas a entalpia é o calor de reação trocado sobre pressão constante. Então, a entalpia tem que estar em pressão constante, é o calor de reação em pressão constante, ok? O que seria a entalpia? É esse calor que uma substância tem e a gente geralmente não vê a entalpia em si. Você não fala, quanto de entalpia tem tal substância. Geralmente a entalpia ela está relacionada à variação, a sua variação. O que seria isso? Quando uma água vai se transformar em hidrogênio e oxigênio. A variação de entalpia nessa transformação. Você não vai ver, tipo, quanto de entalpia tinha a água e quanto de entalpia tinha o hidrogênio e o oxigênio. Você geralmente vai ver a variação de entalpia. Porque para você determinar a entalpia de uma substância, você teria que ter consensos, assim como existe, que eu vou mostrar para vocês depois. Alguns consensos sobre entalpia, ok? A fórmula básica que você vai utilizar seria essa ΔH é igual a H final mais o H inicial. Então, a variação de entalpia é igual a entalpia final menos a entalpia inicial. Ok? Beleza, então. Esse aqui vem para cá. Vamos ver agora sobre as reações endotérmicas. Como eu já expliquei, as reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor. O calor vai para dentro. Então, eles absorvem energia. Calor e energia são a mesma coisa. Calor é uma forma de energia, digamos assim. Então, como ele absorve energia, ele vai estar com uma entalpia menor no seu início, H1, e ele vai absorver a energia. E vai ter uma entalpia maior depois. E como que isso ocorre? Ele não vem de forma direta aqui, assim. Ele geralmente tem uma curva de reação aqui, né? Que ainda iremos ver. Que é a energia que ele vai precisar para que essa reação aconteça. Quanto menor essa curva aqui, que seria isso, digamos aqui, como é uma reação endotérmica, seria tudo isso de energia que ele precisaria para que a reação acontecesse. Quanto menor isso for, mais espontânea a reação, mais fácil ela acontece. Ok? E como que eu posso diminuir isso? Depois a gente vai ver, mas seria com... Fugiu o nome aqui agora. Catalisadores, perdão. Catalisadores seriam algumas substâncias que você coloca na reação para que ela aconteça de forma mais rápida. E ela diminui essa curva de reação aqui. Ficaria dessa forma. Ok? Mas isso não é o tema da aula agora. Vamos continuar. Então, como o HF ele é maior que o HI, então HF maior que HI, se você colocar aqui no cálculo, porque tem muita gente que tem problemas com letra, vamos supor que HF seja 100 e o HI seja 50. Se você colocar aqui HF 100 menos 50, o ΔH vai ser maior do que zero, entendeu? Então, reações endotérmicas, ΔH maior que zero. Um exemplo aqui. Sempre que você levar para esses exemplos de reação, eu falo para levar como se fosse uma matemática, porque é praticamente isso, senão você vai se embananar inteiro com essas reações. Por quê? Porque existem três formas de você representar essa reação endotérmica. E a exotérmica também. Primeira, A mais B reagindo vai formar C e D. Sendo uma reação endotérmica, o ΔH vai ser positivo. Aqui eu botei como 100 kJ, ok? Outra forma de você representar seria como? Como a entalpia inicial ela é menor que a final, para essa daqui, isso aqui meio estranho, seria um igual entre aspas. Fica bonitinho, né? Isso aqui teria que ser igual, essa flecha aqui. Considere isso como igual, como se fosse na matemática. Como isso daqui ele é maior que esse, a entalpia desse,
você tem que acrescentar alguma coisa aqui para que a reação seja igual. Portanto, você vai colocar mais os 100 kJ, que seria a diferença de entalpia, a variação. Mas tem outra forma também que você pode utilizar. Aí você vai levar da mesma forma para a matemática. Se desse lado que você tem positivo, levando para o outro lado você teria negativo, que seria a mesma coisa. Como aqui é menor e aqui é maior, você vai subtrair desse daqui a diferença dos quilojoules, ok? Vocês, se quiserem, podem gravar isso, simplesmente gravar, decorar, ou fazer dessa forma que eu ensinei, que vocês não vão errar de forma alguma, se vocês aprenderem desse jeito. Reações exotérmicas. Como são as reações exotérmicas? Elas liberam energia. Como a gente falou, elas levam o calor para fora. Da mesma forma, aqui a gente tem o gráficozinho de entalpia por tempo. Só que a diferença é que o H inicial da reação endotérmica é maior que o H final. E da mesma forma que a outra, a gente vai ter a curva da reação aqui. Que daí, isso aqui seria a energia necessária para que a reação acontecesse. Da mesma forma. Só que nas reações exotérmicas, elas tendem a ser mais espontâneas do que as reações endotérmicas. Porque a maioria das vezes, a quantidade de energia necessária é menor do que nas endotérmicas. Então, ó, o HI vai ser maior que o HF. Vamos colocar valores aqui de novo, aqui como 50 e aqui como 100. E pôr na continha aqui. ΔH é igual a HF 50. HI 100. 50 menos 100 dá menos 50. Então, ΔH vai ser menor do que zero aqui. Então, reações exotérmicas, ΔH menor que zero. Vamos levar os exemplos aqui embaixo de novo. Aqui a gente vai ter, eu estou colocando letras só para deixar como exemplos, tá, gente? Não levem isso como se fossem elementos. E mais F, transformando em G mais H. ΔH menos 100. Deixei um exemplo aqui também de ΔH negativo. Vamos levar aqui para baixo. Como aqui é ao contrário, os produtos têm a entalpia maior que os reagentes, a gente vai ter que compensar isso de alguma forma na reação, se não tiver o ΔH. Então, a outra forma da gente representar seria assim, a gente colocando mais 100 kJ do lado menor. E da mesma forma, a outra opção. Leva positivo, passa negativo. Lembra do igualzinho. Passou negativo, menos 100 kJ, mais E mais F, igual a G mais H. E essa aqui seria a outra forma da reação exotérmica. Gravando esses três dessa forma, tranquilo, ainda não dei exercícios, mas... outra coisa para eu falar para vocês. Nem sempre uma reação com os mesmos elementos vão ser necessariamente iguais com relação a ser exotérmica ou endotérmica. Vamos supor que esse elemento E aqui ele seja sólido e em outro ele seja gasoso. Quando um elemento é gasoso, ele geralmente tem mais calor, mais energia do que o sólido. Então, nesse caso, a reação, ao invés de ser exotérmica, poderia ser endotérmica. Ao invés de ser endotérmica, poderia ser exotérmica. Então, às vezes pode ter alguma pegadinha do tipo, você acha que é a mesma coisa, mas na real não é. Mas só para explicar. Vamos aqui para as transformações físicas, então, para a gente falar disso que eu pontuei. Então, vocês já viram isso com certeza em física, que o sólido transformando para o líquido se chama fusão. Líquido para o gasoso, evaporação, ebulição ou calefação. Mais utilizada é ebulição. Gasoso para o líquido, condensação. Líquido para o sólido, solidificação. Mas a gente não está aqui para ver os nomes. Vamos primeiro terminar aqui, do sólido para o gasoso, sublimação.
gasoso para sólido. Tem gente que chama como sublimação também e outros como ressublimação. Ok? Mas o que a gente está aqui para ver? Com relação à energia. Então, sempre uma água no estado sólido, passada para o estado líquido, passada para o estado gasoso, ela vai ser água. Mas a diferença entre elas é a quantidade de energia que elas têm. Uma água no estado sólido, ela tem menos energia do que uma água no estado líquido. O que isso significa? Que para ela passar por essa transformação, ela vai ter que absorver energia. A absorção de energia, reação endotérmica. Mesma forma do líquido para o gasoso, ele vai ter que absorver energia. Reação endotérmica. Agora, como você vai passar do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, você vai ter que perder energia. Dessa forma, as reações que voltam são exotérmicas. Exotérmica, exotérmica, exotérmica. Isso é o principal que vocês têm que saber. Ok? Então vamos passar aqui para entalpia de formação. Gente, qualquer coisa vocês vão pausando, voltam e revejam o que eu vou falando. Eu estou explicando bem certinho tudo, ok? Entalpia de formação. O que é a entalpia de formação? Calor envolvido na formação de um mol de substância a partir de substâncias simples, considerando o estado padrão. O que seria isso? O que seria o estado padrão? A forma mais comum de encontrar uma substância. Essa forma mais comum de encontrar a substância é a forma em que a substância é mais estável, em que ela está com mais abundância, no ambiente. Exemplos disso, ó. Por convenção, a química, a IUPAC, digamos assim, que é a instituição internacional, por convenção, a entalpia de formação de qualquer elemento químico puro no estado padrão é igual a zero. O que seria um elemento químico puro no estado padrão? O oxigênio, o O2 é o estado químico puro. Então, o que é a entalpia de formação dele? É igual a zero. Digamos que ele não tem entalpia. Do H2, igual a zero. Carbono grafite, igual a zero. Prata sólido, igual a zero. Ferro, igual a zero. Sólido, entendeu? E, como vocês podem ver aqui, isso aqui tem que ser gasoso. Gasoso, que eu não coloquei aqui. Grafite sólido. Eles têm que estar na forma que ele é encontrado na natureza. Então, se você vê um oxigênio que ele está no estado líquido, ele não vai ter uma entalpia igual a zero. Ele vai ter uma entalpia menor do que zero, porque ele vai ter passado do gasoso para o líquido, ok? E por que eles são igual a zero? Porque para a gente determinar essa entalpia de formação de outras substâncias, geralmente eles vão utilizar essas substâncias aqui para determinar as outras. Então, digamos aqui, a água. Para a formação da água, a gente vai ter meio de O2 mais H2. E isso vai formar água. E se a gente tiver que sempre o elemento químico no estado puro é igual a zero, a gente consegue transformar essa reação e dizer certinho qual que seria a entalpia de formação do H2O. Sem essa convenção, a gente nunca saberia. E a gente trataria apenas com a variação de entalpia, que nem nas anteriores. Então, vamos aqui. Então, vamos continuando aqui. O que a gente tem? Eu trouxe um exercíciozinho aqui para vocês, da Unirio. E aqui que eu acabei não tendo espaço ali atrás para escrever, seria a fórmula da variação de entalpia de formação ali, ok? Sobre a entalpia de formação. O que seria isso daqui? Delta HF é igual a sigma HP menos sigma HR. O que seria isso? A variação de entalpia de formação, isso aqui significa padrão,
é igual. O que seria o sigma? O sigma seria a soma. Então, a soma das entalpias dos produtos menos a soma das entalpias dos reagentes. Então, vamos fazer aqui. O que ele quer saber aqui? Ó? Os romanos utilizavam CaO, o óxido de cálcio, como argamassa nas construções rochosas. O CaO era misturado com água, produzindo CaOH2, hidróxido de cálcio, que reagia lentamente com o CO2 atmosférico, dando calcário. Ok. Ele passou a reaçãozinha aqui pra gente e a tabelinha. Tabelinha com os ΔH de formação das substâncias. E ele pede que, a partir dos dados da tabela, a variação de entalpia da reação em kJ por mol é. Então, ele quer saber a variação de entalpia dessa reação aqui, ok? Então, vamos fazer aqui. Eu já fiz alguns cálculos aqui, já deixei certinho. Em que o ΔH de formação seria a soma das entalpias dos produtos. Quais são os produtos? CaCO3 e H2O. CaCO3 menos 1206,9, H2O menos 241,8. Então eu deixei aqui. Sempre procurem deixar entre parênteses para vocês não errarem no sinal. Então, vem aqui agora nos produtos. Os reagentes. Os reagentes seriam aqui o CaOH2 menos 986 e o CO2 menos 393. E aqui eu deixei também. Deixa entre parênteses, como aqui é uma soma, você vai sempre ter os sinais aqui. Então, o principal aqui seria os joguinhos de sinais, entendeu? Então, você somando esses dois aqui, você teria 1448,7. 1448,7. E somando, fazendo a somatória desses dois aqui, você teria algo aproximado a... Eu não fiz o cálculo desse ainda. A 1350, digamos assim. 1300 e pouco. Mas, como você vai ter um sinal negativo aqui, vamos fazer o cálculo aqui. 986,1, 393,5. 6, 9, 1, 7, 13. 1379,6. Você vai ser um sinal negativo, que os dois são negativos aqui. E você vai pegar aqui com uma subtração também. Então, menos com menos, mais. Então, você vai ter mais 1379,6. Você fazendo essa soma aqui, isso aqui é menos, certo? Você vai chegar em menos 69,1 kJ por mol, que é a medida que ele deixou aqui pra gente. Resposta certa, letra B. Ok? Beleza? Vamos para o próximo agora. Entalpia de combustão. O que seria a entalpia de combustão? É o calor liberado na combustão completa de 1 mol de substância. O que seria isso? Como ele é sempre o calor liberado na combustão, então sempre vai ser exotérmica, porque a reação exotérmica que libera calor. Por ela ser reação exotérmica, toda a combustão sempre vai liberar calor, sempre vai ser uma reação exotérmica. ΔH menor que zero. E isso daqui vocês já podem ter... Pode ser que tenham visto na física também, eu não sei. Mas você vai ter aqui a combustão. Ela tem dois tipos principais e a incompleta tem dois tipos dentro delas também. Que seria a combustão completa, que você sempre vai chegar ao CO2 mais H2O. E a combustão incompleta, que é o carbono fuligem, que pode ser, né, o carbono fuligem mais H2O, ou o monóxido de carbono mais H2O, mais água. E o que seria esse monóxido de carbono? Ele é um gás letal, um gás tóxico, que em alta quantidade pode matar. E o carbono fuligem, ele sempre vai estar no estado sólido. O que é o carbono fuligem? Você vê aqueles carros antigos andando.
Aqueles carros antigos que soltam um monte de fumaça, assim. Aquilo pode ser partículas de carbono fuligem saindo pelo escapamento do carro, ok? O que vocês têm que tirar disso? Ó? Essa fórmula, vocês podem ver que ela é essencialmente parecida com essa, porque a essência delas é a mesma. Você vai fazer o mesmo cálculo sobre a mesma coisa. A diferença aqui que vai ser o ΔH de formação e aqui o ΔH de combustão. Ele vai passar da mesma forma. O cálculo é o mesmo, por isso que eu não estou passando para vocês. Mas o que vocês podem aprender com isso daqui, que é o principal? Que quando ele te passar uma reação de combustão, sem ele te passar a reação em si, ele apenas fala para você fazer a reação completa do metano aqui, por exemplo. O que você vai ter que fazer? Sempre uma combustão vai reagir com o oxigênio. Então você vai pôr aqui o oxigênio. CH4 mais oxigênio vai gerar, se ele pedir uma reação completa, CO2 mais H2O. Se ele pedir uma reação incompleta, você vai poder colocar aqui C fuligem mais CO. Porque quando acontece a reação incompleta, geralmente você vai ter os dois tipos acontecendo. Então, eles saem ao mesmo tempo. Então, você coloca os dois na reação. Geralmente, o exercício vai te falar qual que vai sair mais. Então, é isso que vocês têm que entender principalmente aqui. Como se faz uma reação de combustão. Ok? Vamos partir para a próxima agora, que é a energia de ligação. Essa daqui é uma que cai bastante no Enem, pode cair no Enem, e cai bastante em outras faculdades. Que seria a energia de ligação. Ó. Energia utilizada para a quebra de 1 mol de certa ligação no estado gasoso a 25 graus Celsius e a 1 atm. Aqui ficou meio aglutinado, mas está certo. E o que seria isso? A energia de ligação, ó, a formulazinha dele. A variação de entalpia é igual à soma das energias de ligação dos reagentes menos a soma das energias de ligação dos produtos. Aqui você vai ver que vai estar ao contrário das outras. Que as outras você vai ter sempre o produto subtraindo pelo reagente. Aqui você vai ter ao contrário. Porque você vai estar vendo a energia necessária para quebrar, não a energia que foi utilizada. Não a energia que foi liberada, perdão. Então, se você vê nos exemplos aqui, que eu coloquei, o que seria essa energia de ligação? Eu coloquei aqui como exemplo o cloro ligado a outro cloro. A energia de ligação é a energia necessária para quebrar essa ligação entre os dois cloros. Então, quando você quebra essa ligação, você vai ter um gasto de energia, que seria, aqui no caso, 58 quilocalorias, que eu deixei aqui. Então, para essa ligação ser quebrada, precisa-se de 58 quilocalorias. E o que seria isso? Essas quilocalorias vão ser absorvidas pela ligação, pelos dois, 58, e essa ligação vai ser quebrada. E por que é uma reação endotérmica? Porque ela absorveu, foi para dentro esse calor. Então, você vai chegar aqui e o ΔH vai ser positivo, nesse caso. E a reação exotérmica? É a reação de formação. Você vai ter aqui, agora ao contrário, os dois cloros atômicos aqui, eles vão voltar a ter a ligação deles. Aí, quando eles voltam a ter essa ligação, eles liberam certa energia. Eles vão liberar 58 kcal. ΔH aqui vai ser igual a menos 58. Certo? Então, quando você quebra uma ligação, reação endotérmica. Quando você forma uma ligação, reação exotérmica. Negativa, positiva. Um exercício bem simples aqui que eu deixei. Aqui a gente vai ter CH4 mais Cl2 formando CH3Cl mais HCl.
O ΔH ele já deu pra gente, então a gente não vai ter que descobrir o ΔH, a gente vai ter que descobrir outra coisa. O que ele quer saber? A energia da ligação carbono-cloro. Esses tipos de exercício, o que vai demandar mais de vocês? É vocês saberem como que é a estrutura da molécula. Então, deixa eu pegar essa folha aqui mesmo. A estrutura da molécula. Então, você vai ter aqui CH4 mais Cl2. Que vai se transformar em CH3Cl mais HCl. Ok, o que a gente vai tirar disso aqui? A gente vai ter que fazer a estrutura dessas substâncias. A estrutura do metano é essa daqui. Você tem que saber disso. Estrutura do cloro. Bem simples. ClCl. Essa estrutura aqui vai ser parecida com essa, só que substitui um hidrogênio por um cloro. E HCl. O que a gente vai ter que fazer nisso daqui? HCl tem uma ligaçãozinha aqui, desculpa. A gente vai pegar essa fórmula e vai simplesmente utilizar aqui. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 4 ligações CH. Então, você vai ter 4 vezes a ligação CH. Eu deixei aqui. A ligação CH é quanto? 105 kcal por mol. Então, é 4 vezes 105. Ok? Então, a gente vai ver aqui outra. ClCl. Então, mas deixa aqui, eu só vou separar. Eu ainda não vou fazer o cálculo, só vou separar certinho. ClCl, 58. 58. Agora vamos ver aqui. HC. A gente viu que é 105. Então aqui vai ser 3 vezes 105 mais CCl. O que ele quer saber? Ele quer saber esse CCl. Então, essa ligação aqui vai ser isso aqui mais o CCl, que é X, que é o que a gente quer saber, certo? Mais o HCl é 103. Aqui, perdão, 103, certo? Então vamos pegar aqui a fórmula. Fórmula ΔH. Qual é o ΔH que ele passou pra gente? Menos 25 kcal por mol. Vamos já pôr aqui, menos 25. Vai ser igual a soma das energias de ligação e dos reagentes. Quais são os reagentes? Reagentes são esses daqui. Então vai ser aqui 4 vezes 105, que é igual a 420, como é a soma, mais 58, subtraído pelas ligações de produtos. Quais são os produtos? Esses daqui, que vai ser 3 vezes 105, 3 vezes 105, 315. Mais 103. Mais X, que é o que a gente quer saber. Então, a gente faz o cálculo aqui. Tranquilo, menos 25, igual a 478, menos 315 aqui vai dar 418, mais X. Então, 478 aqui, vai dar menos 25, igual a... Aqui vai dar 60 mais X. Então, 60 mais X. Passo 25 para cá. X para lá. Menos X igual a 60 mais 25. 60 mais 25. Multiplica tudo por 1 aqui.
mais 60 mais 25 aqui vai dar 85. Então, menos x igual a 85, multiplico por menos 1, x é igual a menos 85 quilocalorias por mol. Ok? Não, perdão. Quilocalorias por mol de CCl. Então, você já vem aqui, menos 85 quilocal. Essa aqui é a resposta. É bem tranquilo. A única dificuldade é você fazer essa estrutura das moléculas, ok? Então, vamos para a próxima e última, que é uma das mais importantes aqui, que seria a lei de Hess. Essa lei de Hess cai muito no Enem, e não é pouco, não. Cai despenca no Enem. Todos os Enems que eu fiz, eu acho que não teve um Enem que não caiu uma questão dessa, de lei de Hess. Então, geralmente eles conseguem utilizar essa lei de Hess junto com outros princípios ou outras coisas sobre química. Mas sempre cai. Então, vamos lá. Diz que a variação da entalpia de uma reação química depende apenas do seu estado inicial e do seu estado final. O que isso significa? Portanto, pode ser através de outras reações determinar a entalpia de uma reação diferente. Então, você consegue determinar uma reação que ele quer que você... Ele te passa uma reação e ele quer que você descubra o ΔH dela. Através de outras reações, você consegue determinar o ΔH daquela reação. Tá meio confuso? Vamos fazer aqui na prática que vocês vão entender. O que a gente tem que fazer? A gente sempre vai ter que procurar, nas reações que ele passou, a gente transformar elas na reação que ele está perguntando para a gente. Então, o que a gente pode utilizar? Exemplos. Quando você tem uma reação aqui, A mais B se transformando em C mais D, e o ΔH igual a Y. Se você multiplicar tudo por 2, 2A mais 2B, se transformando em 2C mais 2D, a variação de entalpia vai ser o dobro também, 2x. Multiplicando por 3, 3, 3, 3, vai ser a mesma coisa. A variação de entalpia vai multiplicar por 3. Às vezes vocês vão ter que utilizar dessa maneira. Outra forma boa para você utilizar é você pegar a reação, vamos supor aqui E mais F igual a G mais H, e você inverter ela. Só que quando você inverte ela, aqui ó, G mais H se transformando em E mais F, você inverteu. A entalpia, que aqui era Z, você vai ter que deixar menos E. Você meio que multiplicou por menos 1 a reação. Então, sempre, se o valor aqui for positivo, você vai trocar o sinal, vai deixar negativo. Se for negativo, você vai trocar o sinal, vai deixar positivo, se você inverter a reação. Outra forma são quando você meio que soma duas reações. Se você tem de um lado A e do outro também tem A, você pode cortar os dois. Você tem um B aqui nos reagentes e tem um B nos produtos, corta. C, corta. D, pode cortar. Isso aqui você sempre vai poder cortar para simplificar a reação, ok? Então, vamos partir para a última etapa da nossa aula. Como eu sou de Londrina, nada melhor que ter uma questão daqui da UEL para finalizar. Então, vamos lá. A reação de combustão é uma maneira simples de se obter energia na forma de calor. Considere as equações a seguir. Então, ele deu aqui carbono grafite mais oxigênio gasoso se transformando em CO2, ΔH menos 94,1. Água, H2O2, ΔH 68,3. Grafite, 2H2, CH4, se transformando, tendo a variação de entalpia menos 17,9. O que ele quer saber? Determine o valor do calor de combustão, ΔH, do metano. Para começar aqui, o que você já poderia fazer? Se você não soubesse de forma alguma
o que isso aqui quer dizer? O que você poderia determinar? O que ele quer saber? O valor o calor de combustão, o ΔH do metano, do combustão do metano. O que eu já falei? Toda combustão é exotérmica. Exotérmica. Então, toda combustão vai ser exotérmica. Então, o ΔH vai ser menor do que zero. O que já poderia deixar aqui? Já poderia eliminar essas duas aqui de baixo. Se você não souber de nada, você já teria uma chance bem maior de acertar entre essas três aqui. Entendeu? Então, vamos continuar aqui. Qual que é a reação que ele quer saber? Ele quer saber, a gente tem que chegar nessa reação partindo dessas três reações aqui. Então, a gente vai ter que pegar, ó, vamos achar onde está o CH4. Ó, o CH4 está nessa reação aqui. Só que aqui ele está do lado dos reagentes e aqui ele está do lado dos produtos. Então, o que a gente tem que fazer com essa equação aqui? A gente vai ter que inverter ela. Vamos inverter essa equação. Então, vamos trazer aqui para baixo. Ó. Primeira equaçãozinha aqui. CH4 se transformando em C-grafite mais 2H2. Ok? O ΔH, o que a gente vai ter que fazer com ele? Troca o sinal. Mais 17,9. Vamos trazer outra aqui, ó. Agora o oxigênio. O oxigênio você vai ter em duas reações aqui. Então vamos ver a próxima. Vamos ver aqui o CO2. CO2. A gente vai ter o CO2 aqui, na reação aqui de cima. Então vamos pegar ela. E o que ela está aqui? Ó, o CO2 está desse lado, do lado dos produtos. Aqui também está do lado dos produtos. Então você pode chegar e simplesmente copiar ela aqui embaixo. Ó. Vamos pegar essa reação aqui, deixar essa como 2, essa como 1 aqui. Vamos pegar a mesma reação. Carbono grafite mais O2 se transformando em CO2. O ΔH a gente só copia, menos 94,1. Ok? Vamos para o último aqui, o H2O, duas águas. Onde que a gente vai ter água? A água vai estar nessa reação aqui do meio, certo? Então, só que aqui a gente tem duas águas, e as duas águas estão do lado oposto aqui também. Então, ó, essa água está do lado dos reagentes e aqui está do lado dos produtos. Aqui tem duas águas, aqui a gente tem uma só. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai multiplicar por 2 e vai inverter ela aqui também. Multiplica por 2 e inverte. O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar por 2 primeiro. Aqui vai ser 2H2O, transformando em 2H2, meio de O2, né? Vai dar 1 só aqui. 1O2. Multiplicando isso aqui por 2, a gente tem aqui cento e 136,6, certo? Então vamos lá. Perdão. 136,6. Então a gente põe já aqui o ΔH. Perdão, vamos deixar aqui 136,6. E como a gente vai inverter ele, o que a gente vai fazer? Traz aqui, ó. Essa aqui vai ser a terceira reação. H2 mais 1O2 se transformando em H2O. 2H2O. Certo? 2H2O, a entropia. Como nós invertemos, aqui seria positivo, mais 136, então vai passar a ser negativo aqui, menos 136. Menos 136,6. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente corta tudo. Como a gente já deixou da forma que a gente queria, então vamos fazer aqui, ó. CH4, não tem mais nenhum CH4. Carbono grafite, a gente tem um aqui do lado dos produtos, aqui do lado dos reagentes. Corta. H2. 2H2 aqui. 2H2 aqui. Isso aqui é o máximo que a gente consegue cortar, certo? Então vamos trazer essa reação aqui para baixo agora. O que a gente vai ter?
CH4 mais O2 mais O2 mais 2O2 se transformando em CO2 mais 2 águas. Tá igual ao de cima? Tá igual ao de cima. Mas o que falta aqui ainda? O ΔH. O ΔH da reação vai ser você somar esses três aqui. O somatório desses três vai ser igual a menos 212,8. Depois vocês podem fazer. Então, resposta letra A. Ok? Muito obrigado pela aula, gente. É isso que eu pude mostrar para vocês hoje. Os principais para vocês que eu peço que vocês estudem seria essa lei de Hess e a variação de entalpia no geral. E essas questões são comuns no Enem, é uma matéria muito importante, então eu peço para que vocês estudem. Eu vou tentar enviar para vocês alguns exercícios no dia que eu enviar essa aula, como ela vai estar aqui no YouTube. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvidas, podem mandar mensagem para mim, podem mandar mensagem para os monitores. E é isso, gente. Muito obrigado, até a próxima.